Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa Polêmica Espírita de número 111. E estamos aqui, né, com o título Erasto, os falsos profetas e o critério espírita. Bem, hoje, pessoal, não contaremos aí, infelizmente, com a presença do nosso querido Paulo Neto, né, que está no momento, num outro compromisso, também voltado para o Espiritismo, não poderia deixar de ser, não é mesmo? Mas, quem sabe, né, ele até o final do programa não aparece por aí, não é mesmo? Para nos dar um alô, trazer aí as suas considerações. Bem, então, vamos ver aqui, temos aqui um slide já para nós começarmos inicialmente a falarmos desse espírito tão importante para todos nós, que é o espírito Erasto, que todos nós conhecemos muito bem das obras de Allan Kardec. Então vamos lá. Então aí está, né? Trouxemos aqui alguns slides, e aliás tivemos um probleminha aqui, deixa eu até já colocar aqui no ponto, que ainda há pouco terminou a luz aqui, e acabou tirando aqui um outro material que nós vamos precisar daqui a pouco. Mas vamos então, por enquanto, falarmos aí de Erasto, né, que foi, né, discípulo de Paulo de Tarso, não é mesmo? E ali nos diz o seguinte: Erasto foi um discípulo de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo e um dos 70 discípulos citados, melhor dizendo, no Novo Testamento. Então vemos aí que a figura de Erasto, né, já vem de priscas eras, ele que foi efetivamente um dos primeiros seguidores de Jesus e, como está dizendo ali, um dos 70 discípulos citados no Novo Testamento. E quais seriam as características de Erasto? Ele era descendente da tribo de Benjamim, falava perfeitamente o grego, então é bom que a gente lembre que àquela época falar um idioma estrangeiro era uma prova cabal do nível cultural, educacional e inclusive social do indivíduo, já que nós bem sabemos, né, que infelizmente essa possibilidade só era cabível aos mais ricos, né, aos mais abastados. Então, o Erasto, ao contrário, né, por exemplo, dos discípulos de Jesus, né, a grande maioria, que eram homens simples, ele já se colocava aí, em termos socioculturais, em um nível um pouco acima. Foi tesoureiro da Igreja de Jerusalém e foi procurador da cidade de Corinto, onde Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então veja que ele era bastante atuante, né, tanto na vida social, profissional e tudo mais, como também dentro do movimento nascente, ao qual nós podemos dizer que seria o cristianismo primitivo. Continuando aqui. Onde é que nós encontramos referências a Erasto na Bíblia? Erasto é citado no Novo Testamento aos Romanos, né, lá em 16:22, em Romanos, né, e em Atos dos Apóstolos, 19:22. Paulo enviou Erasto à Macedônia. Então percebam aí, pessoal, a confiança que Paulo tinha, né, em Erasto, ao ponto de, né, enviá-lo, né, à Macedônia para divulgar, para propagar o cristianismo. Né? Então, realmente muito interessante isso daí. Tá? Bem, então vamos aqui rapidamente avançar. Erasto e a codificação espírita. Nós bem sabemos aí
da importância, né? Muitos de nós sabemos a importância que Erasto tem e teve, né, na codificação espírita. Ele tem uma série de mensagens muito importantes, inclusive algumas delas nós iremos comentar na noite de hoje aqui nesse nosso 111º Polêmica Espírita. Aliás, hoje estamos aí num dia de verão, né? Hoje, 12 de fevereiro de 2025. Então, vamos ver o que diz ali sobre Erasto e a codificação espírita. Erasto é considerado um dos mais importantes colaboradores da codificação espírita. Suas comunicações foram publicadas nas obras básicas, ou fundamentais, melhor dizendo, né, da doutrina espírita. Em O Livro dos Médiuns, Kardec comenta que Erasto seria o guia da pessoa que lhe servia de médium. E em O Céu e o Inferno, vários espíritos citam a presença de Erasto entre os espíritos daquela reunião, né? Então, Erasto é espírito muito atuante nesse trabalho, que teve toda a coordenação do Espírito da Verdade. Estava sempre ali, quase como um guarda, né? Quase como realmente um espírito a proteger o trabalho de Allan Kardec, tanto é que ele fala, né, e faz uma série de alertas a Kardec em relação aos cismas que poderiam se formar, né, tendo aí o espiritismo como foco, né, os cismas espíritas. Inclusive, ele chega até a alertar com grande antecipação o problema do cisma rustenista, na medida em que ele dá uma comunicação na cidade de Bordeaux, justamente a cidade de J.B. Rusten, alertando para os perigos desse cisma, né? Quer dizer, desse cisma que já estava em vias de ocorrer. E ele chega a dizer que realmente que esses espíritos encarnados e desencarnados iriam aí se valer da capa da religião para propagar princípios dissolventes, isto é, que faria com que os espíritas se desentendessem, causando assim um racha, um cisma no movimento espírita, que é o que, aliás, aconteceu, né, com a publicação do livro Os Quatro Evangelhos, de Jean-Baptiste Rusten. Então, esse breve introito aqui, né, em relação à figura do Erasto, e vamos agora comentar um pouco de algumas mensagens que Erasto nos trouxe acerca dos falsos profetas. E depois ele também comenta sobre o critério espírita. Mas antes disso, vamos aqui cumprimentar quem já está aqui conosco. Temos aqui o Fabiano Vidal, desejando a todos uma boa noite. A Shirley de Siqueira, que fala lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O Rodrigo Morrara, que fala, se não me engano, do estado de São Paulo. Temos aqui também o Marcos Casella, ou Cassela, né? Acredito que seja Casella, também desejando aqui uma boa noite. Nossa querida também Fernanda Linhares, falando daquela feia cidade chamada Florianópolis, que ninguém quer ir, ninguém quer morar lá, né? É uma festa. Sempre aqui brincando, né, com a Fernanda em relação à bela cidade de Florianópolis, assim como também uma cidade que eu gosto bastante, que é São Paulo, e nós já estivemos também, né, em Poços de Caldas, quando fazíamos a viagem entre Rio e Goiânia de carro. Sempre que podíamos, elegíamos ali Poços de Caldas, né, como cidade ali para nós descansarmos, né, na viagem. Temos também aqui o Cláudio Pecorari. Certa vez no canal do Pedrocho, perguntei se ele, como reencarnação de Kardec, mantinha contato com Erasto. Ele nem conhecia. Realmente, né, pessoal? O conhecimento doutrinário desses falsos médios, né, desses embusteiros, é lamentável, né? Realmente deixa muitíssimo a desejar. E temos aqui também a Cristina Sobreira, falando lá de Juiz de Fora, cidade também que já estivemos algumas vezes,
cidade que faz e que realiza, em que são realizados vários eventos espíritas super interessantes, né? Realmente eventos espíritas raiz, realmente, né? Bem, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre uma mensagem que Erasto nos traz sobre os falsos profetas. Então, há uma mensagem que ele nos diz o seguinte, pessoal, prestem atenção e a gente vai comentando aí. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião. Então, vemos aí, aquilo que nós comentávamos sobre a questão do cisma rustenista. Eles, quando a gente olha, quando a gente lê a obra de J.B. Rustem, ou Jean-Baptiste Rustem, né, chamado Os Quatro Evangelhos, a gente vê ali uma obra que está repleta de palavras como amor, caridade e tudo mais, não é mesmo? Só que ele faz justamente esse alerta, que são espíritos orgulhosos, no caso aí, para quem ainda não conhece bem essa obra, que foi publicada já na época em que Kardec estava ainda entre nós, né, no mundo físico, essa obra é atribuída ao espírito de Moisés e os evangelistas. Tá? Então, já vemos aí que é uma obra com claras características de ser uma obra mistificatória, isto é, espíritos se fazendo passar por outros espíritos para justamente adquirirem credibilidade. E a gente vai ver que nessa obra, como já dissemos, né, mas só reenfatizando, palavras como amor, caridade, Jesus, enfim, são ditas a todo momento. No entanto, essa obra, como Erasto havia, inclusive, alertado, semeou a desunião entre os espíritas do movimento espírita francês, né? Trazendo suas teses absurdas, como Jesus como tendo um corpo fluídico, né? Seres humanos reencarnando como lesmas, vejam só, né? Apostando na virgindade de Maria, enfim, uma série de concepções que afrontam o conhecimento espírita. Inclusive, essa obra, Os Quatro Evangelhos, foi tida pelo Rustem e os seus apoiadores como a quarta revelação. Vejam bem que não faz o menor sentido. A terceira revelação estava em curso, mas já tinha a quarta ao mesmo tempo. Quer dizer, enquanto que nós tivemos aí um espaço enorme de tempo entre a primeira e a segunda e a terceira, a quarta surge praticamente ao mesmo tempo da terceira. Então, uma obra cheia de problemas doutrinários, problemas até mesmo científicos, lógicos, né, de problemas de lógica, e realmente trouxe uma série de problemas a Kardec e ao movimento espírita francês. Então, Erasto diz que esses espíritos orgulhosos, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Claro, na medida em que eles vêm para tentar destruir o espiritismo, eles, obviamente, estão, de alguma forma, retardando o progresso da humanidade, né? Esse trabalho de emancipação da humanidade. E continua ele dizendo: impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. No caso específico de Jean-Baptiste Rustem, ele se utilizou de uma única médium, a Madame Collignon, que, aliás, era uma médium respeitável, né? Uma médium, inclusive, inconsciente. Quando ela, né, dava passividade para os espíritos, ela entrava realmente numa inconsciência praticamente completa, tá? Ou se não, total realmente, né?
Só que ela mesma foi vendo, foi percebendo que essas mensagens tinham problemas. No entanto, J.B. Rustem insistia muito com ela para que ela concluísse o trabalho. Né? Então, ela mesma começou a desconfiar que ali havia algum problema. Prossegue Erasto dizendo: esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Foi exatamente o que aconteceu com a obra Os Quatro Evangelhos, que eu já adiantei para vocês, né? Que se utiliza do nome de Moisés e dos quatro evangelistas, né? Para justamente adquirir essa credibilidade, tá? Então, realmente, nós vemos aqui que Erasto, sem citar os nomes, né, ele dá todas as pistas. E por que os espíritos superiores fazem isso, pessoal? Justamente para não nos poupar dos trabalhos que competem a nós. Eles não dão o bolo ponto. Eles podem dar a matéria-prima. Fornecem a farinha, fornecem o trigo, né? Ou fornecem o açúcar, enfim, tudo que precisa, né? O fermento, né? Para confeccionar o bolo. Mas quem vai botar a mão na massa somos nós. Né? Como em tudo. Percebe que os espíritos não vêm nos adiantar, por exemplo, descobertas científicas. Eles sabem que isso é da nossa competência. Nós, geralmente, encarnamos para isso, para agirmos no mundo físico, para fazer o mundo físico, o mundo material, progredir. Uma vez que nós nos libertamos da matéria, os nossos interesses se voltam para as coisas do espírito, do mundo espiritual. Quando retornamos, né? Quando retornamos também, nós então passamos a ter responsabilidade com as questões aí do mundo físico. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês esse texto, né? Para vocês poderem acompanhar melhor. Eu acho que eu consegui. Deixa eu ver aqui rapidamente. Consegui sim. Vamos lá. Tá aí, ó. Vou até aumentar um pouquinho. Ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem acompanhar. Inclusive, esse artigo, tá, se encontra lá no meu blog, tá, que é o Espiritismo com Kardec, tá bom? Então, quem quiser ler, reler, divulgar, fiquem aí à vontade, tá bom? Então, nós paramos aqui, ó. Estávamos lendo justamente aqui, ó. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, claro, porque se aparece um espírito de um Zé Ninguém, por exemplo, né? Alguém que não é conhecido, essa teoria não vai ter menos chance de ser acreditada, de ser levada aí em conta, tá? Então ele alerta, ó, eles se utilizam de nomes, né, que nós só pronunciamos com respeito, né? Que os homens só pronunciam com respeito. E realmente, quando se fala dos evangelistas, né, de Mateus, de Marcos, João, etc., nós pronunciamos esses nomes com respeito. Nós temos, por esses evangelistas, né, toda uma consideração. Tá? Agora, pessoal, só que isso não aconteceu só com J.B. Rustem. Tá? O que nós mais temos por aí são obras também com esse mesmo cunho, com esse cunho de espíritos mistificadores, né? Por vezes até eles nem se utilizam de nomes respeitáveis, às vezes sim, outras vezes não,
mas eles, embora se utilizem de todo um vocabulário floreado, melífluo. Melífluo vem de quê, pessoal? Vem de mel. É um vocabulário doce, como mel. Então, isso aí é para o quê? Segundo Erasto, melhor fascinar. Olha lá, ó. Tá 4 linhas acima ali, ó. Para melhor fascinar os que desejam enganar. Então, pessoal, o que nós temos aqui inicialmente é um alerta que serve para todos nós, tá? Para que nós nos utilizemos sempre do critério de racionalidade, de lógica, de bom senso em relação a tudo que nos venha do mundo espiritual. Mas vamos lá, tem muita coisa aí que o Erasto vai trazer para a gente. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, tal como aconteceu no movimento espírita francês e como também acabou ressoando aqui no movimento espírita brasileiro. Porque o movimento espírita brasileiro, lá no seu início, era formado por indivíduos ainda muito católicos, digamos assim, né? Para eles era inconcebível, por exemplo, imaginar Maria sem ela ser virgem. Tá? Enquanto que nós aprendemos aqui, inclusive com o próprio Paulo Neto, que virgem na época era o nome que se dava a qualquer moça muito jovem. Tá? Então, não se concebia àquela época, né, que uma moça muito jovem não fosse virgem. Então, por isso que os termos se confundem. Porque só poderia ter relações sexuais uma jovem depois do casamento. Tá? Não é como hoje, né, em que muitas, não estou falando de todas, pelo amor de Deus, mas que muitas moças jovens, né, já tiveram sua primeira experiência sexual, se casam sem serem virgens. Mas a gente tem que fazer essa comparação porque nós estamos falando de uma sociedade completamente diferente da nossa, há 2020 e poucos anos atrás. Né? Então a gente tem que entender como é que eram as relações sexuais também e as relações sociais naquela época. Era um mundo, né, onde a figura feminina, né, era realmente bastante controlada. Tá? E isso se refletia na própria linguagem. Menina, moça, muito jovem e virgem são termos que naquela época eram correlatos, tá? Justamente em função desse ambiente cultural, né, daquela época. Então ele diz lá, são eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e se olharem com prevenções. Foi exatamente isso que aconteceu à época de Kardec e depois, né, transmigrou aqui para o movimento espírita brasileiro, onde já inicialmente houve um racha entre os chamados místicos, isto é, aqueles que acreditavam, né, nos ditados de Jean-Baptiste Rustin, né, nos livros Quatro Evangelhos, e os chamados científicos, que eram fiéis às obras fundamentais elaboradas por Allan Kardec, que não podiam admitir, né, que aquele conteúdo dos Quatro Evangelhos pudesse ser tido como sendo obra espírita, como sendo um conteúdo verdadeiramente espírita. E realmente, a partir daí, esses grupos passaram a se olhar com prevenções, como profetizou, de certa forma, Erasto. Né? Houve um racha aí, um racha que, de certa forma, existe até hoje. Embora nós, com todos esses estudos, cada vez mais o movimento espírita vai se afastando, né, do rustanguismo para admitir as obras fundamentais de Allan Kardec como sendo as verdadeiras obras, né, representativas do Espiritismo. Né? Temos, infelizmente, a Federação Espírita Brasileira ainda batendo pé em muitas situações
em relação às obras de Rustem, né? Porém, já de uma maneira bem menos impositiva do que no passado. Tá? Continua Erasto. Bastaria isso para os desmascarar. Olha lá, né? Que isso é suficiente para os desmascarar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto, já achei aqui. Ó. Então, bastaria isso para os desmascarar. Porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Claro, porque aí Erasto está nos dizendo que é aí o motivo para que eles sejam desmascarados. Porque, de um lado, eles falam de Jesus, de amor, de caridade e tudo mais. E, por outro lado, eles semeiam a discórdia entre os grupos, né, entre os indivíduos que seguem a doutrina espírita. Cegos, porém, diz lá Erasto, certos, portanto, melhor dizendo, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. E realmente, pessoal, é só a gente parar para ver, parar para analisar. Chega a ser algo grosseiro, algo fácil de a gente identificar. Basta um mínimo de bom senso, de estudo e de boa vontade. Não é mesmo? Então, continua ele. Mas há ainda outros meios de os reconhecer. Quer dizer, percebam aí que as táticas empregadas por esses mistificadores, esses pseudo-sábios, esses imposteiros, variam muito. Por isso que Erasto nos diz que há outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer, só dizem, porque na verdade não pertencem. Então a tática, de maneira geral, é a seguinte: um espírito de ainda inferior, um espírito de terceira ordem, vai procurar sempre se fazer passar por um espírito mais elevado do que ele verdadeiramente é, com mais conhecimento e com mais moralidade. Então ele se traveste, ele se utiliza de uma capa de santidade que ele ainda não possui. E isso, como foi dito, bem dito por Erasto, para melhor enganar e para que seus ditados sejam melhor aceitos. Então Erasto diz, devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. E aí, pessoal, vai aquela nossa velha sugestão aos espíritas, né? Que é justamente... Opa, até saí aqui, mas eu vou colocar de novo. Justamente a questão de nós não nos pautarmos tão somente por esses indícios de bondade e de caridade, tá? É importante que a gente vá além das palavras, ok? Vá muito além disso. Bem, deixa eu aqui voltar com o nosso... Você vê que tá caindo toda hora aqui a nossa... Tem que colocar novamente. Mas vamos lá, sem problema nenhum. Vamos prosseguindo aqui. Vamos compartilhar novamente para que vocês possam visualizar. Bem, ainda está carregando ali, mas a gente vai lendo enquanto carrega. Então, cegos são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. E aí ele prossegue, que esses espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Então, o que a gente deve procurar não é só bondade nos ditados,
mas sim procurarmos racionalidade. É aí que geralmente esses espíritos embusteiros falham, né? Eles falham justamente aí, porque eles sempre deixam, de certa forma, né, escapar alguma coisinha, né? Os erros acabam demonstrando quem eles verdadeiramente são. E são geralmente erros de natureza científica, tá? Lógica, de cunho racional. Tá? Vamos continuar lendo aqui, não estou conseguindo novamente colocar, mas não tem problema, vamos dar prosseguimento aqui. Pois bem, prossegue Erasto, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Quer dizer, o que vai restar? Palavras bonitas. Né? Agora, quando a gente passa pelo crivo da razão, quando a gente procura se utilizar do bom senso, quando a gente tenta raciocinar, então a gente consegue com muito mais facilidade reconhecê-los. Tá? E onde que a gente vai encontrar boa parte, pessoal, desses erros? Na chamada literatura mediúnica. Que, aliás, às vezes nem é mediúnica, tá? Às vezes nós temos os casos aí dos falsos médiuns, que dizem psicografar, mas na verdade não estão psicografando coisíssima nenhuma. Porém, nós estamos aqui nos focando mais, né, na questão dos médiuns que estão fascinados, né, que estão sendo mistificados por espíritos desta ordem, espíritos mistificadores, né, espíritos que querem trazer a confusão para o meio espírita. Tá? Então, ele prossegue dizendo lá, então concordareis comigo em que, sempre que o espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. E a gente pode até, inclusive, citar um tema que nós já tratamos aqui um tempo atrás, no Polêmica Espírita, que é a questão da chamada transição planetária, onde muitos por aí ditam ou defendem uma ideia utópica. Justamente essa ideia utópica ao qual Erasto se refere. Né? Que para a humanidade se modificar, se fará necessário isso e aquilo. E, na verdade, quando a gente vai ver, são medidas utópicas. Por exemplo, dizer que até o ano de 2057 a humanidade vai estar totalmente transformada porque os ETs vão fazer contato é uma medida utópica. É acreditar que algo inexistente, né, ou de fora para dentro, possa modificar-nos de dentro para fora. Quer dizer, bastou os ETs, ou bastaram os ETs virem à Terra, fazerem contato, pronto, vai estar todo mundo lindo, maravilhoso, né, moralmente evoluído, e que a Terra vai se tornar quase como um paraíso. Isso é uma medida utópica, é acreditar em algo que não terá o efeito que se diz que vai ter. Né? E aí se cria uma série de fantasias, se cria uma expectativa nas pessoas, né, de que daqui a um pouco tempo, algumas poucas décadas, a Terra se converterá quase como num passe de mágica num planeta ou no mundo em regeneração. Enquanto que, na verdade, essa transição ela se dá paulatinamente, gradativamente. E como é um processo muito lento, 2, 3 décadas é um período
ainda muito pequeno, né, para que realmente esse mundo nosso tão problemático possa se converter num mundo realmente melhor. Claro que não estamos negando que a Terra vá passar por esse período para atingir, então, né, a qualidade ou a classe de mundo de regeneração. Isso, obviamente, vai acontecer um dia, porque tudo progride, mas não com essa celeridade que muitos aí têm dito, né, e têm apostado, porque é algo utópico, é algo que não vai acontecer. Aliás, já tinham dito que isso aí ia acontecer em 2019, agora já pulou lá para 2057, né? Então estão sempre mudando de datas, apostando numa data, e quando a data não dá certo, eles apostam em outra, e assim vai indo, vai se vendendo muitos livros, vai se tentando convencer as pessoas com base em teses imaginativas, né? Tão somente. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. Não está dando realmente. Infelizmente, não vou poder projetar aí o texto do Erasto. Mas tudo bem, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Bug aqui do Google ou da plataforma. Não sei realmente o que aconteceu. Mas vamos lá. Então, eles dizem, também, o Erasto diz também que quando há uma série de erros científicos, e a gente vê muito isso nessas obras mediúnicas de terceira categoria, né? Erros científicos dos mais variados, tá? Indicando que são espíritos ignorantes, palavras do Erasto, e mentirosos. Prossegue ele dizendo: lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade, atentem bem, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. E é o que nós estamos vendo aí. Uma série de indivíduos se dizendo aí detentores exclusivos da verdade, ou que têm grandes revelações a fazer, porque eles mesmos são grandes reveladores. Eles mesmos são amparados por Jesus, eles mesmos estão em contato com as altas esferas do conhecimento e da espiritualidade. Por vezes se dizem a reencarnação também de alguém respeitável, ou se dizem filho ou parente em alguma outra encarnação passada de alguém também respeitável, né? Isso tudo para adquirir a credibilidade que não possuem por meio do trabalho. Então, como eles não trabalham, eles não têm, né, um currículo que possa fazer com que eles adquiram naturalmente essa respeitabilidade, então eles se auto-intitulam reveladores, se auto-intitulam, né, indivíduos de grande elevação espiritual, né? E isso que Erasto nos fala anteriormente, que quando uma verdade realmente importante tem que ser revelada, ela é revelada a todos ao mesmo tempo. Não fica adstrita a um grupinho ou a uma, duas pessoas, tá? Que aí o grupinho passa a se converter quase como uma seita, onde todo mundo ali tem todo o conhecimento do universo e todo mundo aí está na ignorância. Só a eles é dada a oportunidade de conhecerem a verdade. Então são indivíduos aí que por vezes até nem acreditam nisso, mas fazem isso porque lhes é geralmente interessante fazê-lo, né? E, às vezes, quando estão verdadeiramente fascinados, eles realmente chegam a acreditar que sejam indivíduos especiais, sejam iluminados, tá? Então, isso acontece bastante. Nós, lá no canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, temos temos nos esforçado, né, para cada vez mais mostrar esses casos
para o nosso público. Bem, então vamos lá, continuando aqui. E aí Erasto nos fala algo também super importante. Ninguém é médium perfeito. Quer que eu repita? Ninguém é médium perfeito. Aliás, isso também está no livro dos médiuns, onde se diz lá, onde está dito lá, que não existe médium perfeito na Terra. E é o que nós geralmente fazemos? Ah, a obra é de fulano, então a obra é boa. Eu posso ler sem me utilizar da razão, do bom senso, eu posso ler tranquilamente, porque tudo que tem ali é verdade. Pessoal, isso é um erro. E quem está dizendo não é o Arthur Azevedo, é o Erasto. Claro que não estamos aqui dizendo, não estamos aqui nivelando todos por baixo, não. Apenas estamos dizendo que todo médium pode errar, todo médium pode ser enganado. Porque todos aqueles que aqui encarnam, ou reencarnam, melhor dizendo, são espíritos ainda passíveis de melhoramento. Não são espíritos que chegaram, né, à perfeição. Aliás, 99,9% de nós estamos ainda bastante distanciados disso. Não que, então, nós devamos jogar tudo fora do que vem através desses médiuns. Mas também não é adotar a postura contrária a isso, né? Que é aceitar tudo. Então, não se trata de negar tudo a prioristicamente e nem de aceitar tudo a prioristicamente, porque é o médium lá que está assinando como sendo o intermediário daquela comunicação, ok? Então, é isso. Então, Erasto nos diz, ninguém é médium perfeito se estiver obsidiado. E há obsessão evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Então, o primeiro fator nós já comentamos, que é o de um indivíduo ou de um grupo se achar privilegiado. Só eles que sabem das coisas, eles têm as revelações, eles têm contato direto com Jesus, com Maria, enfim, com espíritos respeitáveis aí quaisquer. E também, concomitantemente a isso, prescrevem práticas supersticiosas. Do tipo, se você acender uma vela, você vai estar atraindo a luz para você. Se você usar um amuleto no pescoço ou no braço, você está mais protegido do que as outras pessoas. Essas práticas são práticas supersticiosas. Por quê? Porque se atribui a objetos materiais um poder que eles não têm. E isso o Espiritismo nos ensina. Claro que as práticas supersticiosas não são só essas, existem várias outras. Apenas citamos essas aí por serem umas das mais comuns, ok? Então vamos lá. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Então aí o espírito dominante, o espírito fascinador, geralmente, não é sempre, mas ele se atribui aí uma condição espiritual superior, ou por vezes se diz um próprio espírito superior do quilate de Jesus, enfim, de tantos outros espíritos aí elevados. É incontestável, diz Erasto,
que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, novamente, ele repete, né? Ele enfatiza. Então, é incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Então, qual é o convite de Erasto para nós? É que nós submetamos tudo, todas as comunicações, todos os espíritos ao cadinho da razão e da lógica. Quando estivermos numa reunião mediúnica, esse é o critério. Quando lermos um livro mediúnico, esse é o critério. Quando analisarmos o comportamento de um médium, esse é o critério. Não tem como fugir disso. A não ser que nós queiramos ser enganados. Aí vai do livre-arbítrio de cada um. Mas o aviso foi dado. E não foi só uma vez que Erasto fez isso, ou que os espíritos fizeram isso. Por exemplo, Kardec pergunta ao espírito São Luís, sobre a figura do tal Saint-Germain. Vou dar um exemplo, que nós tratamos aqui também no Polêmica Espírita. Veja como que os programas do Polêmica Espírita nos trazem, né, nos têm trazido aí tantas informações interessantes. Kardec pergunta sobre Saint-Germain. Pergunta se ele realmente teria sido um agênere, como o povo naquela época costumava dizer que ele era, porque ele aparecia num lugar, depois desaparecia, entre aspas, e aparecia no outro. E aí as pessoas começaram a achar que o tal do Saint-Germain era uma figura mágica, que ele fosse quase um semideus, que ele se desmaterializasse, aparecesse num lugar, depois aparecesse no outro quase que instantaneamente. Então isso seria mais ou menos o que acontece com o fenômeno dos agêneres. E aí Kardec pergunta aos espíritos, pergunta a São Luís sobre o tal Saint-Germain. E qual foi a resposta dele? Que ele nada mais era do que um hábil mistificador, um hábil prestigitador. Mais nada. Então, demoliu completamente a crença popular, a lenda Saint-Germain, né, que foi abraçado aí pela Helena Blavatsky, né, a fundadora da Teosofia, como sendo uma entidade espiritual, né, da mais alta categoria, chamando-o de mestre ascensionado. Né? Então a gente vê aí que não adianta a gente bater pé, a gente tem que realmente se utilizar da razão, né, do estudo, de fazer uma pesquisa antes de abraçar qualquer coisa, qualquer teoria, enfim, qualquer médium, qualquer revelação, enfim, tudo. Palavras do próprio Erasto. Continuando aqui. Então ele diz, um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. E aí, pessoal, quando a gente vai fazer esse mesmo tipo de alerta que nós recebemos geralmente de parte do movimento espírita, não, meu irmão, isso não é bem assim. Deixa que Deus vai tomar conta, que a espiritualidade vai socorrer, deixe isso para lá, isso é falta de caridade. Vocês certamente já ouviram isso muitas vezes. Então, esta tônica, esta postura é completamente equivocada. Inclusive, Erasto diz ali que esse controle do errado
é feito por quem? Pelos grupos sérios. Eu acabei de ler para vocês, né? Quer dizer, é um controle severo dos outros grupos. Então, cabe a outros grupos de espíritas, divulgadores ou não, né? Assim, mais atuantes, alertar para isso. Se puder ter a oportunidade de alertar diretamente, ótimo. Mas por vezes não é possível alertar diretamente. Ainda mais num país grande como o nosso, né? Fosse na Europa, pegava um trem, rapidinho chegava lá, batia na porta, vamos conversar sobre o que está acontecendo? Mas não. Então os alertas, pessoal, eles têm que acontecer, eles têm que ser sempre renovados para que as pessoas saibam que isso é possível. Tem muita gente achando por aí que recebeu o espírito, que o indivíduo recebeu o espírito, aquele espírito é iluminado. Por incrível que pareça, tem muita gente que acredita nisso. E aí que entra a questão da identidade dos espíritos, a escala espírita, mostrando que os espíritos estão, cada um, em uma faixa evolutiva diferente. Não é porque é espírito é que vira santo, que sabe tudo, que tem grandes revelações a fazer. Não. Aliás, quando se coloca aí como grande revelador, já é para ficar, né, com as orelhas bem em pé, não é mesmo? Continuando então, para a gente chegar já e se encaminhando para o fim do nosso estudo de hoje. Então, essa mensagem, pessoal, foi ditada pelo Erasto, né, em 1862. Vejam aí, 5 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. E aí, pessoal, ele fala um pouco também do critério da concordância universal, dizendo o seguinte, que a melhor garantia de que um princípio é o expressar da verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes espíritos, com um concurso de médiuns diversos, desconhecidos uns dos outros em lugares vários, e em ser, ao demais, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Então, se uma determinada informação ou mesmo um princípio está sendo revelado em lugares diferentes por vários médios desconhecidos e, né, possui aí o cadinho da razão, da lógica e tudo mais, como nós falamos anteriormente, aí sim a gente pode começar a estudar o caso, digamos assim. Agora, se vem para um pequeno grupo, se vem para um único médium, se vem, pode colocar em banho-maria, porque aquilo, né, pode ser verdade, mas também pode ser uma grande mentira advindo de uma fascinação, de uma mistificação, né? E aí prossegue ali dizendo: só a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. Quer dizer, no espiritismo se deva ter todo cuidado para não anexar à divulgação espírita algo que não seja uma verdade inconteste. Então tem muita gente por aí, infelizmente, não são todos, mas muita gente informando coisas em nome do espiritismo sem que o espiritismo tenha algo a ver com isso. Tá? Então não dá nem para eu exemplificar aqui, porque os exemplos são vários. Tá? Na internet, então, depois das redes sociais, principalmente depois do YouTube, isso aí se proliferou de uma maneira muito rápida. Tá? Por quê? Porque esses indivíduos estão interessados não só mais na sua vaidade, no seu orgulho, na sua projeção, mas se preocupam com a chamada monetização. Então, quanto mais exótico for, ou exótica for a mensagem, ele sabe que maior número de pessoas vão se interessar por aquilo ali. E é isso que vai atrair maior público. Então, por isso que esses indivíduos, ou esses grupos de indivíduos, têm tido aí grande sucesso, né, em termos numéricos, porque
falam o que as pessoas querem ouvir, sem se preocuparem com a verdade. E aí, Erasto nos diz, um sistema errôneo pode, sem dúvida, reunir alguns aderentes, ó, aquilo que nós falamos. Vai reunir muita gente mesmo, pessoal. Então, vocês têm que ficar alertas. Não é porque um canal na rede social é com muita gente que ali vai ter uma qualidade de ensino bom. Tá? Mesmo porque os números podem ser até falseados. Hoje há métodos utilizados por essas pessoas de aumentarem o número de seus seguidores, o número de visualizações de maneira artificial. Eles fazem isso justamente para atrair as pessoas. Poxa, esse canal tem muita gente vendo, tem muita gente acompanhando, eu vou acompanhar também. Então, eles mexem com o psicológico das pessoas desta maneira. Então, o Erasto nos diz que esse tipo de postura, essas mistificações vão reunir alguns aderentes. Mas, como lhes falta a primeira condição de vitalidade, efêmera será a sua existência. Só que aí, mesmo sendo curta, mesmo sendo efêmera, né, a existência desses canais, desses grupos, enfim, dessas mensagens cheias de mentiras, isso não deixa de causar um reflexo negativo na propagação do espiritismo. Tá? Porque é aquela coisa, né? De grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, né? Então, isso foi dito, pessoal, lá no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Tá? Então, para vocês aí, caso queiram dar uma conferida lá. Então, nós comentávamos também que Allan Kardec, também no Livro dos Médiuns, né, já falava disso. Ele já elucidava quanto às intenções dos espíritos quando esses se prontificam a realizar previsões e revelações retumbantes. Nós encontramos agora Kardec dizendo o seguinte: de que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza que o ensino humano? Fácil é a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessíveis às paixões. Do mesmo modo se deve proceder com os espíritos, diz Kardec. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, muitos há que a ultrapassaram. Estes nos podem dar, sim, ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa a distinção que conduz o conhecimento aprofundado do espiritismo. Olha lá. Então, Kardec está dizendo que, se nós quisermos ter um conhecimento aprofundado do espiritismo, nós temos que saber diferenciar quem é espírito confiável e qual espírito não é confiável. E isso, pessoal, não é tão simples, porque a maioria de nós, como eu disse lá no início, se deixa levar pelo vocabulário floreado, melífluo, adocicado. E aí, entre esse vocabulário, essas frases de efeito, é que a gente deixa passar os absurdos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui entre encarnados. Porque existem os falsos profetas
da erraticidade e existem os falsos profetas encarnados. Não é isso que nós aprendemos? Então, houve, na década de 1970, 1980, um guru indiano chamado Osho. Quando a gente, às vezes, vê uma frase desse guru indiano Osho, a gente para assim, poxa, é interessante, isso parece bastante crível, até moralmente elevado, né? Só que, quando a gente vai se aprofundar melhor, a gente não pega aquelas frases soltas, quando a gente vai no histórico de vida do tal do guru indiano e tem conhecimento do que ele foi capaz de fazer, inclusive há imagens disso feita pelo próprio grupo dele, né? Onde nós encontramos ele envolvido em várias práticas, né, que eu nem vou mencionar aqui para não derrubar o canal. Então, é aquilo que o Horácio nos adverte. Eles vêm com todos esses pensamentos até interessantes, a gente olha assim, realmente, não há nada para falar disso, não há nada para falar daquilo. Porém, eles vão se trair sempre em algum momento, seja no próprio comportamento ou até mesmo naquilo que eles dizem. Tá? Porque em meio a 99 verdades vai ter aquela mentira, né? E a gente vai acabar aceitando a mentira como sendo pertencente às verdades. Por isso que Erasto diz, é preferível rejeitar 99 verdades a ter de aceitar uma única mentira. Veja o rigor de Erasto, que é o mesmo rigor do Espiritismo. Nós estamos sendo rigorosos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós lemos? Aí cada um vai responder, porque ninguém é igual ao outro, né? Não é possível eu adentrar a cada um de vocês. É cada um que vai fazer a sua própria análise, a autoanálise. Poxa, será que eu estou tendo esse critério? Será que eu não estou apoiando ideias, indivíduos que talvez não sejam assim tão bons como eu acho que sejam? Será que eu não estou divulgando ideias que talvez não sejam, que talvez sejam errôneas? Então, a gente fazer, todos nós, né, nós fazermos essa autoanálise, né, essa autocrítica. Então, vamos lá, prossegue Kardec. Dizendo o seguinte. Então, do mesmo modo, se deve proceder com os espíritos. Se entre eles há, né, aqui isso tudo eu já li, mas vou ler rapidamente. Não, vou voltar aqui, né, porque no trecho onde eu parei, para não ter que voltar muito. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, quer dizer, distinguir os espíritos bons dos maus, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo, até que eu já comentei. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite, e se aos espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão isso se verifica relativamente aos homens. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos. Já falamos sobre isso hoje, né? Que eles não vêm revelar tudo a todos. Ou porque lhes seja defeso revelá-las, quer dizer, eles não podem, ou porque eles próprios ignoram, e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Por exemplo, se perguntar a um espírito sobre a natureza de Deus, ele vai dizer, não sei lhe responder, porque isso está acima do conhecimento dele. É algo que um espírito ainda ligado ao mundo como o nosso não tem capacidade de compreender em sua profundidade, né? Então, coisas desse tipo, tá? Ou surgimento do universo, assim, coisas assim muito complexas que ocorreram há bilhões de anos atrás e que esses espíritos talvez
não tenham a menor compreensão de como ocorreram. E aí Kardec faz o seguinte esclarecimento. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas, sobretudo acerca do que deva permanecer oculto. Olha lá, aquilo que nós dizíamos, como o futuro e o princípio das coisas. Olha lá, é que eles mais insistem a fim de insinuarem que se acham da posse dos segredos de Deus. Por isso, esses pontos é que mais contradições se observam. Qual é, pessoal, a característica que nós encontramos nas mensagens dos espíritos mistificadores, dos pseudo-sábios, dos embusteiros, ou também desses falsos médiuns, ou então indivíduos que se acham reveladores? Não há coerência no que eles dizem. Não há concordância com o que eles dizem. Podem perceber. Tá? Peguem temas em que eles dizem, afirmam coisas e confrontem com as versões que eles dão. Não bate. Essas versões não batem. Elas são discordantes entre si. Tá? Agora, algo que não acontece entre os espíritos superiores. Os espíritos superiores são concordantes entre si, porque eles efetivamente têm o conhecimento da verdade. Ah, Arthur, mas eles não sabem tudo. Ok, é um conhecimento relativo da verdade. Ele é limitado, porém, por muitas vezes, como o próprio Kardec disse, estão acima, né, do conhecimento de qualquer encarnado. Os espíritos sérios, verdadeiramente superiores, têm sim esse conhecimento. Né? Então, continuando aqui. Por isso, esses pontos, como eu já li, né, é que mais contradições se observam. Então, pessoal, a gente deve seguir, né, o exemplo e o conselho de Erasto em O Livro dos Médiuns, desta feita no capítulo 20, no item 230. Anotem aí. E é com essa mensagem que nós vamos dar por encerrado, né, o nosso Polêmica Espírita de número 111, onde ele nos diz o seguinte: em relação à postura, aliás, desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que nos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Olha lá, ele não nos desestimula a rejeitar. Ele fala, rejeitai ousadamente. Hoje em dia está ao contrário. Se você rejeita uma teoria maluca, você é tido como alguém que é radical, que é perseguidor, que é anticaridoso, que é antifraterno, que é julgador. Vocês estão vendo a diferença, pessoal, entre a postura dos espíritos perante Allan Kardec sob a coordenação do Espírito da Verdade e o que surgiu depois? Vocês estão vendo o estrago que foi feito na mentalidade dos espíritas brasileiros, quase que de maneira geral, quando não se debate mais, não se analisa mais, tudo que vem dos espíritos é lindo e maravilhoso, as pessoas estão aceitando tudo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. É por isso que nós estamos vendo aí o império dos falsos médiuns crescendo, o império da lixeiratura mediúnica crescendo, porque as pessoas abdicaram do uso da razão na análise disso tudo. Não é mesmo? Então vamos lá, continuemos. Então, passai pelo crivo da razão e da lógica.
O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. E aí, pessoal, em relação à postura de alguns com relação aos ditados dos espíritos, é agora Kardec quem comenta dizendo o seguinte: os crentes, quer dizer, aqueles que acreditam, né? Crente não é só o evangélico, não, né? Crente, na acepção da palavra, é todo aquele que acredita em algo. Então, os crentes apresentam 3 nuances bem caracterizadas. Os que não veem nessas experiências senão uma diversão, um passatempo, mas que não vão além. Há, em seguida, as pessoas sérias, instruídas, observadoras, às quais não escapa nenhum detalhe e para as quais as menores coisas são objeto de estudo. Vêm, em seguida, os ultracrentes, os crentes cegos, aos quais se pode censurar um excesso de credulidade, aos quais a fé, insuficientemente esclarecida, é uma fé insuficientemente esclarecida, lhes dá, olha lá, uma total confiança nos espíritos, que lhes emprestam todos os conhecimentos e, sobretudo, a presciência. Quer dizer, o que é a presciência? É o chamado dom da profecia, no sentido de dom da previsão. E é o que mais nós temos por aí, né? Também essas previsões furadas, né, que muitos dão por aí. Nós citamos hoje o tal do ano 2057. No passado, mostramos aqui para vocês a questão da crença no planeta chupão, né? Nós que somos um pouquinho mais antigos, né? Vimos já com preocupação aquela época onde todo mundo dizia que em 1999 para 2000 viria o planeta chupão, ia destruir 2/3 da humanidade, que a todo mundo ia ser chupado lá, né? Termos da época, né? Planeta chupão, ia ser sugado lá para o planeta intruso, né? E nada aconteceu. Não houve cataclismo global nenhum, né, que tenha ceifado a vida de 2/3 da população do planeta, que tenha ocorrido aí emersão de continentes e afundamento de outros, como andaram espalhando por aí no meio espírita. E agora, não satisfeitos, né, eles vêm com essas previsões aí de que até 2057, pronto, o nosso problema vai estar todo quase resolvido, os ETs vão fazer contato, vão nos ensinar tudo, e a gente vai se tornar espírito superior, e o planeta Terra, um mundo de regeneração. Entre outras tantas fantasias, tá? Apenas aquelas que dizem mais respeito ao que Kardec e Erasto nos apresentaram, né, nesses seus escritos, nessas suas interações, né, através principalmente da escrita, né, no caso de Kardec, e da psicofonia e psicografia, no caso aí do espírito Erasto. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, então, para a gente encaminhar o final do nosso Polêmica Espírita de número 111. Vamos lá. Vou ver aqui. Bem, os meus cumprimentos, né, no início da nossa live, eu estou descendo aqui. Fernando Linhares, ele dizendo o seguinte: ele é tão sem noção que ele mesmo disse certa feita que as frases de Erasto são frases de efeito. É assim, do indivíduo que se diz Allan Kardec reencarnado e que soltou essa pérola aí, né? Cláudio Pecorari, lembrando, né, que a obra Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustem, além de se auto-intitular A Quarta Revelação, também se auto-intitulava A Revelação da Revelação. Exatamente isso, bem lembrado pelo Cláudio Pecorari. Fernanda Linhares, não sei de onde ele tirou que Kardec não é lá flor que se cheire, que vivia em lugares escuros, para não dizer outra coisa. Que Kardec participava de festas também, umas loucuras dessa, né?
Deixa eu ver aqui mais comentários. A Cristina Sobreira aqui nos lembra, né, realmente do Pacto Áureo, né? Que foi justamente uma tentativa de unificação do movimento espírita, porém tendo a Federação Espírita Brasileira a coordenar tudo isso, né? Só que federação esta que propagava muito mais Rustem do que Kardec, né? O que a Fernanda Linhares está dizendo aqui, ó. É sabido que o pessoal da FEB estuda a obra de Rustem 2 vezes por semana, até hoje, né? Cristina Sobreira participando aqui, dizendo o seguinte: no livro dos Médios, Kardec já nos orientava quanto às comunicações que poderiam começar com informações corretas e mesclando com informações erradas, desta forma envolvendo. Exatamente. Perfeito, Cristina. Eduardo Pessoa, mas a priori já foi aceito no Brasil a ideia da existência de colônias, umbrais, etc., usando-se como critério de ratificação dessas ideias apenas a repetição delas por médios diferentes. Pois é, essa é uma questão que eu particularmente ainda considero em aberto, tá? Talvez, tá? Não estou aqui nem atacando a ideia, mas talvez por uma questão mesmo de se tornar uma crença geral, né? Mas eu acredito que esse seja um tema que necessita ainda de maiores aprofundamentos. Quem tem feito aprofundamento bem interessante sobre isso é justamente o Paulo Neto, que infelizmente não está aqui no nosso Polêmica Espírita, mas estará nos próximos, tá? E há estudos dele sobre isso. Sheila Siqueira, Eduardo, isso já é uma pesquisa muito bem elaborada, que tem coerências doutrinárias. Realmente, muitas coisas batem, outras, porém, né, deixam ainda certas lacunas, não é mesmo? Mas é assim mesmo, nada se resolve em tudo, né, tão rapidamente. Fernanda Linhares dizendo, Arthur, respeita o Saint-Germain, porque ele agora é governador espiritual. Pois é, boa lembrança da Fernanda, que está brincando aí, né? Que muitos já disseram que Jesus não é mais, assim, o diretor espiritual da Terra, e sim Saint-Germain, aquele mesmo que São Luís diz que era um hábil prestidigitador. Vejam bem, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, alguns debatezinhos normais. Vamos ver aqui. Bem, eu acredito que seja isso, né? Bem, a opinião aqui do Abraão José, né? A gente respeita, mas não quer dizer que concorde inteiramente. Mas isso foi escrito no século XIX. Bem, depende, né, do que você esteja falando, de acordo com o grau evolutivo da época. Meu amigo, o grau evolutivo das pessoas do século XIX não é tão diferente, tá, dos de hoje. O que nós temos mais é tecnologia, tá? Inclusive, a maioria dos cidadãos comuns hoje não tem nem 1% do conhecimento que tinha Allan Kardec no século XIX. É o que eu sempre já disse, eu não estou falando só para você. Século XIX não é pré-história. Tá? Boa parte de todos os equipamentos que nós temos na nossa casa foram criados e inventados no século XIX, que justamente foi o boom da maior revolução que houve no planeta, que foi a Revolução Industrial. Tá? O que nós temos hoje são melhoramentos, são aperfeiçoamentos das invenções do século XIX. Tá? Então, não entrem nessa, né, de achar que no século XIX só tinha burraldo, como dizia minha avó, porque isso não é verdade, tá? Um cidadão médio hoje, eu posso garantir, tem talvez menos cultura do que um cidadão médio naquela época, porque a educação naquela época era séria. As pessoas levavam a sério. Não passavam de ano assim, né, como ocorre hoje. A coisa era bem feita, né, ao contrário de hoje em dia. Mas é claro que, em alguns aspectos, né, nós temos mais conhecimentos em algumas ciências do que eles, porque tudo progride. Mas não quer dizer que eles fossem assim tão ignorantes, né? Bem, deixa eu ver aqui o que mais que possa aqui acrescentar, né, aos nossos estudos de hoje.
Curitiba 28 dizendo o seguinte, ó, interessante, a falta de compreensão da doutrina espírita propagou a glamorização da mediunidade e dos fenômenos. Perfeito. Hoje vemos os charlatães usando ainda mais da ignorância das pessoas. Exatamente, nós estamos tão evoluídos que cada vez mais vemos pessoas, né, indo atrás das histórias dos charlatães por aí, né? Então, só prova que nós estamos assim tão avançados em relação ao século XIX como se pensa, né? Fernando Linhares, minha avó dizia isso também, burralda, é um termo antigo, né? Não é ofensivo, tá? Só é estranho porque caiu em desuso. Perfeito, pessoal. Nesse clima aí, né, claro, onde a gente fala sério a maior parte do tempo, mas também brinca, ri, sorri, é que a gente vai tocando aí o nosso Polêmica Espírita e dando por encerrado aí, depois de 1h20, o nosso estudo de hoje. Espero aí que seja válido aí para a reflexão de todos nós e que possamos aí continuar, né, nessa divulgação, todos nós, divulgadores que somos do Espiritismo, uma divulgação séria, comprometida, com critério daquilo que o Espiritismo verdadeiramente ensina. E na semana que vem teremos o nosso querido Paulo Neto de volta, tá? Então não se preocupem, hoje ele estava em outro compromisso de divulgação espírita, mas daqui a 2 semanas o Paulo Neto estará conosco aqui em mais um Polêmica Espírita. Tenha aí uma excelente noite, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.